em Salmos. Três passos para você viver o propósito de Deus na tua vida. Se você seguir esses 3 passos, tu vai se dar bem. 3 passos. Olha, cheguei à conclusão que eu deveria vender curso na internet. Estou brincando. 3 passos para você viver o sonho de Deus na tua vida. São 3 processos. Se você passar por esses 3 processos, você viverá o que Deus tem para você na tua vida. Salmos 116, verso 16. Salmo 105, verso 16. Até o 22, diz assim: chamou a fome sobre a terra, quebrou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, com correntes, e foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fez o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes, para sujeitar os seus príncipes e os seus gostos, e instruir os seus anciões. Salmo 116 aqui, irmãos, está falando de um camarada chamado José. A igreja já conhece a história de José. Só que o Salmo 105, ele dá testemunha que o Senhor pegou um homem, fez ele ser vendido, ser escravo, ser preso, ser acorrentado, e tirou ele de sua casa para vir ser governador de uma nação. Então, o que eu quero falar para você aqui são 3 processos. Você que tem ministério vai ter que passar. Se você está no ambiente e você não tem esse processo, é porque você está desconectado do céu. E pode ser que nessa noite você se identifique. Ou seja, a história de José diz que José era ele e mais 11 irmãos. José, ele era um camarada, ele era o filho da velhice. Ele foi aquele filho que, como o pai está em casa, o pai desfruta mais. Quando nós trabalhamos muito, o pai e a mãe trabalham, a gente não tem aquela intimidade com o filho todo, porque o filho fica na creche, da creche fica na vizinha, até tu chegar em casa. Às vezes, tu sai de casa, o filho está dormindo, quando tu chega em casa ele está dormindo ainda, porque ele trabalhou o dia inteiro. Agora, José não. José é o filho da velhice. Jacó está em casa, já está aposentado, e o filho da velhice é José. Por ele estar em casa, ele aproveita mais o filho, brinca mais com o filho, dá mais paparico para o filho, porque é normal, ele está em casa, e os filhos, os irmãos mais velhos de José agora têm inveja dele. Porque só porque é mais novo, esse pode. Se fosse no meu tempo, né? Você que é irmão mais velho aí, tu olha para o irmão mais novo, se fosse meu tempo, a mãe só olhava. Hoje a mãe faz tudo o que ele quer, não é assim? O irmão mais velho diz? Obrigado, meu Deus. Então com Jacó não era diferente. Só que olha que interessante. Na família hebreia, e depois isso vai passar para o costume dos judeus, todo aquele que tem um propósito, geralmente Deus usava sempre o primogênito. Sempre é o primogênito que assume a herança do pai e assume a responsabilidade pela família, o primeiro filho. No caso de José, Deus trabalhou o contrário. Então nós vamos, se você for desvendando desde o verso 37 de Gênesis, vai contar a história de José, vai falar que Deus
Deus já tinha um propósito na vida de José, desde o seu nascimento. Desde o nascimento de José, Deus tinha preparado algo grande para ele. Ou seja, Deus não traz ninguém na terra, querido, sem ter um propósito. Os irmãos de José não tinham o mesmo propósito que ele, mas os irmãos dele iam desfrutar daquilo que Deus tinha para eles. E o problema é que quando você não entende o propósito do teu chamado, você vai passar por alguns processos. Se você for aliançado e ligado no céu, quando você passar pelos 3 processos, você vai saber que está na direção certa. O problema é se você não estiver aliançado, você vai passar pelo processo e vai largar a mão de tudo, porque você não está maduro o suficiente ainda. E a palavra de Deus diz que Deus não dá coisas para menino, por mais que o rei seja mais velho, se ele tiver um coração de menino, ele será escravo das coisas e não terá domínio dela. Então a palavra de Deus vai dizer que tudo começa que quando ele nasce, ele ganha um manto, ele ganha uma veste colorida do pai. Já desperta a ira dos irmãos. Por que José tem uma roupa diferente? Ou seja, o Senhor está dizendo que todo homem, toda mulher escolhida de Deus, ela tem uma vestimenta diferente. Eu não estou falando aqui dos costumes, eu estou falando que você parece diferente, você se porta diferente, você atrai pessoas diferentes só pelo olhar, pela forma de falar, pela forma de se comunicar. As pessoas vêm até você, você é diferente. Tudo que você coloca a mão, você se destaca. Esse é um dos sinais que Deus tem um propósito. Nenhum dos 11 irmãos se destacavam, cada um tinha sua qualidade. Mas se você ler Gênesis 37 até o 40 na tua casa, você vai ver que Deus tinha uma desenvoltura na vida de José. Ele falava melhor, tinha mais desenvoltura, ele pensava mais rápido que os irmãos. E quando ele ganha a túnica do Jacó, ele vai começar a passar pelo primeiro processo, irmão. Todo escolhido de Deus vai passar por 3 processos. O primeiro processo, inveja. Todo escolhido de Deus vai passar pelo processo da inveja. As pessoas não é que elas te odeiam, elas vão invejar aquilo que você tem. E qual que é a nossa falha? Não dá valor àquilo que Deus nos deu. Quantas vezes a gente vai atender casais? Eu falei, minha esposa, vamos atender os casais, e assim, mas a gente vai orar e Deus mostra, ó, tem inveja, então olha, tá só adiando, inveja por quê? Olha a minha casa, eu moro de aluguel, olha o meu carro. Falei, querido, não faça propaganda daquilo que você tem, que sempre tem alguém esperando aquilo que você não dá tanto valor. Tem sempre alguém que olha, tem gente que acha que o marido não é tudo aquilo, mas tem alguém que a Satanás já preparou alguém para tomar conta do teu marido se tu não cuidar. Tem gente que acha que a mulher não é tudo aquilo, que a mulher de fora é melhor, mas se tu não cuidar, Satanás já tem um preparado para cuidar da tua esposa. Você tem que dar valor àquilo que você tem, que Deus te deu. Você tem que dar valor à tua casa. Você pode não dar valor, mas tem pessoas que queriam estar no seu lugar. Pastor, mas eles não vivem o que eu vivo. Claro que não, mas você querendo ou não, você tem um brilho diferente. E por ter um brilho diferente, por ser diferente, você vai ser provado. Só que o melhor que ser provado, irmão, é ser aprovado por Ele. Aleluia! Ele delegando a lavanácia. Os irmãos tiveram inveja, porque além de ele colocar túnica, um dia eles estão sentados. E Deus agora começa a falar com José, através de sonho. E ele tem um sonho. Eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava atando feixes com vocês no campo. Feixes, para quem não sabe, é como se fosse um monte de varas compridas, e eles amarravam ela, ficava um feixe. E o meu feixe era maior do que o de vocês.
Os irmãos já ficaram assim marvados, nem no campo vai, fica em casa, não vai nada. Aí ele diz: olha, além do meu feixe ser maior do que vocês, o meu feixe se levantou e os feixes de vocês se dobraram para o meu feixe. Irmão, José entendeu o mistério, ficou contente e contou para quem? Para as pessoas erradas. Escute uma coisa: nem sempre quem senta na tua mesa está de acordo com o teu sucesso. Nem sempre quem senta na tua mesa tem certeza, vai comemorar as tuas vitórias. Nem sempre quem senta na tua mesa está preparado para ouvir os teus sonhos, as tuas alegrias. Então cuidado para quem tu fica falando da tua vida pessoal. Não é para qualquer um que você tem que contar que tu aceitou Jesus e está tudo legal. Ei, Satanás está ouvindo. Se você tiver um sonho e propósito, cuidado para quem tu fala, guarda. Lembra? Como nós temos visitantes, nós vamos ensinar. Eu gosto de ensinar. Existem 2 lugares de aliança dentro de casa. Qual é o primeiro lugar de aliança? É a mesa. Mesa é lugar de aliança. Cuidado com quem senta na tua mesa. Tu sentou, concordou com ele, acabou. Na Bíblia, homens de Deus morreram por fazer aliança com pessoas erradas. Deus nunca mandou fazer aliança e os reis sentaram. A Bíblia diz que Jeremias no tempo de Jeremias tinha 21 profetas que profetizavam em nome de Deus para o rei e para ir para a guerra. Mas, segundo a lei, ele só poderia ir para a guerra se ouvisse todos os profetas. Mas Jeremias era um profeta diferente. Ele não sentava na mesa do rei, não ficava na cidade, ele dormia numa caverna. E o rei não poderia sair da guerra ou fazer qualquer coisa sem primeiro consultar todos os profetas. E os profetas, por comer no banquete do rei, toda vez que ele queria fazer alguma arte, fazer algo errado em nome de Deus, os profetas, porque comiam da cameja do rei ali, concordavam: não, rei, Deus é contigo, bajulação, Deus é contigo, Deus é contigo. Vamos para a guerra. Aí o povo disse assim: rei, não pode porque falta um profeta. E Jeremias era o profeta do contra. Aí ele chegava lá, chama o tal de Jeremias. Aí quando Jeremias está entrando no palácio, alguém diz assim: pegava Jeremias pelo cotovelo e dizia assim: fala que Deus está com ele. Fala que tu está com ele, irmão. Não vai falar besteira. A gente já se reuniu aqui. Jeremias fala: assim diz o Senhor, que daqui um ano Nabucodonosor vai entrar aqui, vai levar todo mundo cativo e a tua família vai morrer, se você não se arrepender dos teus pecados. Os próprios crentes, os próprios profetas pegaram Jeremias, deram uma surra nele. Tudo crente, irmão, tudo homem de Deus. Jogaram no calabouço. E ele ficou lá, agonizando na lama, numa cisterna. Grave bem esse nome, cisterna. Cisterna era um lugar onde era resto de poço, não tinha mais água, secava, ficava só uma sal, chamava aquilo de cisterna. Satanás vai passar dias, anos, mas ele não muda estratégia. Ele sempre vai usar as mesmas armadilhas. Vai passar o tempo, querido. Aí os irmãos batem na mesa. A inveja agora ficou pior ainda, porque depois da inveja você vai passar pelo segundo estágio para ser aprovado por Deus e chegar lá: perseguição. Agora está sendo perseguido pelos irmãos. Quando ele aparecia na porta, ele já dizia: lá vem o sonhador. Era a chacota da casa. Lá vem o sonhador. Olha lá a irmã que disse que vai cantar. Olha lá a irmã que disse que vai pregar. Olha lá a irmã que agora aceitou Jesus ali. Eu lembro que eu chegava numa empresa, o camarada me chamava de Glória. Ô Glória, vem cá, tirando saco. Vem cá, Glória. Tu é o Glória, né? Ô Glória. Aí um dia eu falei: vamos combinar uma coisa? Pode falar, não me chama de Glória, me chama de Glória a Deus. Ele tá bom então, ele: ô Glória a Deus, ô Glória a Deus. Aí os outros irmãos falaram: Fabiano, por que Glória a Deus? É que ele sempre percebeu, ele está glorificando a Deus, ele glorifica de lá e eu glorifico de cá. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Tem que ser esperto, irmão, tem que fazer Satanás adorar também. Então, você não vai ver José triste.
sendo perseguido, porém José estava em paz, porque ele teve um sonho, e ele entendeu o sonho. Você não vai ver José chorando, tristinho, com o pai, ó pai, os irmãos, não, você não vê, a Bíblia não narra, ele fica quietinho. Só que quando a inveja e a perseguição cresce, irmão, Gênesis 37, do 2 ao 5, vai dizer que no outro dia estão lá sentados na mesa de novo. Eu falei de duas alianças, né? Só falei de uma, né? Falei da mesa. Qual é a segunda aliança? É a cama. Quando Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto no teu quarto, vai ter com ele, quer dizer que a tua cama tem um altar. Se chegar um parente para dormir na tua casa, que durma no banheiro, mas na tua cama não. Tua cama é um altar do Senhor. Não se coloque estranho para dormir na tua cama. Depois dorme um casal, porque é amigo, ele vai embora e você vai ter um monte de problema conjugal, porque tudo que estava de espíritos, entidades na vida daquele casal, deitou no teu altar. Quando sair, você gosta no altar, vai ficar ali com você, vai dar ruim. Cama de casal, quarto de casal, não é bom nem ninguém entrar, irmão. Tem uns que você vem cá, vou mostrar minha casa para você. A primeira coisa que a irmã vai mostrar é intimidade. Meu quarto. Não faz isso não. A intimidade é tua, não mostra para ninguém não. Quietinho. Então, agora ele tem outro sonho. E de novo José, sem perceber, porque ele achou que a família, os que estavam à sua volta, estavam celebrando o sonho com ele. Na verdade, queriam matar ele. Tive um sonho. Eu tive um sonho que apareceu uma estrela. E todas as estrelas se dobraram para essa estrela. Inclusive o sol e a lua. E até Jacó bateu na mesa. Como assim o sol e a lua? Quer dizer que nós também vamos ter que te adorar? Só que a Bíblia diz que Jacó questiona por causa dos irmãos, mas entendeu o sonho e guardou no coração. O pai entendeu, falou, opa, se Jacó já amava José, irmão, agora ele ficou mais apaixonado ainda. O meu filho vai ser levantado na nação. Só que não dá tempo não. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um processo na tua vida, não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta você pedir para que Deus mude o cativeiro. Porque se você tiver que chegar aonde Deus quer que você passe, você vai ter que passar pelos 3 passos: inveja, perseguição. Vai ter que passar. Já vou chegar no terceiro. Jesus, ele não foi preso e foi morto porque ele só se dizia ser filho de Deus. A religião, os saduceus, os fariseus mataram Jesus por inveja. Porque quando Jesus chegou, já tinha mais de 300 religiões ali. Só que nenhuma curava, nenhuma fazia milagre. E todos eles nos templos bonitos. Aí chega um camarada que vai de casa em casa, e aonde ele entra, o milagre acontece. Sem precisar fazer rito, sem precisar comprar indulgências, sem fazer troca. De graça recebeste, de graça dei. A religião ficou louca, tiveram inveja de Jesus, passaram a perseguir Jesus, e por último o mataram, na calada da noite, com palavras que ele nunca falou, mentiram ainda para matar ele. Então às vezes você tem um sonho, Deus falou, te deu palavra que vai fazer, e muitas das vezes no caminho a gente não quer passar o processo, porque a gente se apega ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, se você for lá Jeremias 33, diz assim, clama a mim, e eu te mostrarei coisas ocultas que tu nem sabe. Mas vai ter noite que você vai clamar, irmão, uma semana, e Deus não vai falar nada. Vai ter dias que você vai falar e Deus não vai falar nada, porque faz parte do processo. Tinha um obreiro nosso que dizia assim, no culto, e é uma verdade, dia de prova, o professor não dá resposta, ele fica calado. Você pode fazer 30 perguntas para o teu professor, ele vai ficar em silêncio na sala. Dia de prova, você vai ter que
tu e a caneta, irmão. Te vira. Não tem gabarito. Aí, ele entende o processo. Só que depois disso, agora, José assina sua sentença. Porque vem a inveja, vem a perseguição. E um dia, a Bíblia diz que Jacó fala para José: José, vai levar longe para os teus irmãos. E os irmãos, quando viu José de longe, depois desse sonho, ficou tão irritado que falou: não, vamos matar ele. Já pensou, irmão? Olha a inveja dos camaradas, olha o ódio. Querido, Satanás tem tanto ódio de você, tanto ódio, que se ele pudesse, ele tressudava você no meio, ele quebrava a gente no meio. Por que Satanás odeia você? Porque Satanás, ele só errou uma vez e foi expulso do céu, e não tem arrependimento para ele, porque ele fez conscientemente. Eu e você erramos todo dia, acordamos de manhã e erramos, passa o dia e erramos, às vezes porque queremos, às vezes por impulso. Só que a Bíblia diz que toda vez que eu e você dobramos o joelho e nos arrependemos, Ele nos dá veste nova e perdoa nossos pecados. Porque nós somos diferentes de Satanás. Satanás era um anjo, criatura. Deus fez eu e você para ser filho, e filho não nega o pai, como o pai não nega o filho. Aleluia! É por isso que é tudo intenso, querido. Quando você entende, você se alinha com o céu, tudo vai ser intenso na tua vida. A perseguição vai ser intensa, a inveja vai ser intensa. Tem que ficar ligado com o que você pensa, porque nem tudo que tu pensa vem de ti. Porque nós estamos no mundo, e a Bíblia diz que o mundo já é maligno, e tem certas pessoas, o diabo vai mandar pessoas para falar coisas que Deus nunca mandou falar. Vai botar amigos do teu lado para dizer: está certo, para te afundar mais ainda. Em vez de te levar para o lado certo, vai te levar para o lado errado. Amizades erradas, pessoas erradas, alianças erradas. Só que uma coisa você entende: que todo homem, toda mulher de Deus sempre vai ter que passar pelo seu trajeto sozinho. E está vindo lá, José chega no lanche, e os irmãos já se arrumam a matar ele. Só que Rubem fica com dó de José, e disse: não vou matar não. Rubem e Judá disse: não vou matar não. Vamos jogar, lembra que eu falei do quê? Cisterna. Vamos jogar na cisterna. Deixa ele vai morrer da fome. Aí os irmãos: não, vamos matar e jogar na cisterna. Aí Rubem e Judá: não, vamos só jogar na cisterna, não vamos tocar nele. E pega um menino de 17 anos e joga dentro da cisterna e vão embora. E ele fica lá berrando, clamando, pensando que era brincadeira. As horas se passam, deserto, pensa, frio. Ele começa a clamar, começa a chorar. Passa um dia, passa 2 dias, nada de aparecer os irmãos. Só que daí os 10 irmãos conheceram que Rubem é bom demais, sai mais cedo um dia, conversa com o mercador e vende José como escravo. Rubem vem de noite sem saber de nada, vem buscar José. Cadê José? Não está ali. E a Bíblia diz que ele se arrepende tanto que ele rasga as vestes, desesperado, porque o irmão mais novo sumiu e ele não sabia que os irmãos tinham vendido ele como escravo. Detalhe, ele sabia que era o filho preferido da velhice. Ele falou: meu pai vai morrer, perdi meu pai vai ficar desesperado. E quando ele chega no caminho, ele vai contar, enquanto os irmãos: não foi nós que vendemos. Olha que interessante, a primeira coisa que eles fizeram com José quando jogaram na cisterna: arrancaram a túnica, rasgaram ela. A raiva era tanta, irmão. Rasgaram a túnica, jogaram no sangue de animal para dizer que ele foi comido pelos ursos. Querido, tem pessoas, tem tanta raiva de você, que se pusesse te quebrar no meio. Satanás tem tanto ódio de você e de mim, que se pudesse, irmão, nós morríamos ali fora. Mas a Bíblia diz que ele não é o leão. O leão só existe o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Mas a Bíblia diz que ele está a nosso derredor como um leão, rugindo para nos
tragar. Só que a misericórdia da nossa vida é tão grande no mundo espiritual. Você já tem noção, irmão? Se você desenhar um monstro de mais ou menos 2, 3 metros de altura, a cada 5 minutos querendo tocar em você, e não poder tocar porque tem 2 anjos cada lado com uma espada te guardando, desenha isso na tua mente. Você andando como se fosse um cachorro, um pitbull violento querendo te comer, mas tem alguém segurando a corrente. Isso é a misericórdia de Deus. Todo dia tem um demônio para destruir a tua casa, a tua família, mas tem 2 anjos segurando a corrente. Aqui não, nele não toca. Você pode tocar lá, mas nele você não toca, porque esse é lavado pelo sangue de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que quando chega em casa, entrega as vestes, o pai se desespera, entra em depressão, e o pai fica dias sem beber, sem comer, e não tem mais vontade de viver. A palavra de Deus diz que Jacó mudou, passou a ser um homem triste, já não ria mais, não era mais feliz. E anos se passavam e ele sempre lembrava de José. A Bíblia vai falar que quando ele chega no mercador, ele chega no Egito, um camarada chamado Potifar, um eunuco, aquele que cuidava das arenas do harém do rei. Ele era um eunuco, cuidava das várias mulheres do rei lá, comprou José como escravo. Só que Deus estava no propósito. E a Bíblia diz que à medida que ele vai trabalhando na casa daquele homem, Potifar começa a ver que José é diferente, e ele cria uma confiança. Por quê? Porque a mesma luz, a mesma desenvoltura que José tinha na família, agora começa a transcender na casa. As pessoas viam que aquele camarada era diferente. Então Potifar deixou a sua casa e a administração da sua fazenda para José cuidar. De escravo, ele virou um mini governante. E a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão na casa de Potifar prosperava. E Potifar começou a ficar rico, porque ele começou a administrar as coisas de Potifar. Você olha como é. Talvez José disse assim: está aí a minha promessa. Deus falou para mim que eu ia ser um camarada próspero e que as pessoas se dobrar para mim. De um certo feito, as pessoas estão se dobrando, porque eu tenho autoridade no nome de Potifar. Os outros se dobravam para ele. Só que, querido, nós desenhamos a nossa cabeça muitas coisas e a gente acha: será que Deus me chamou e é isso que tem? Não, querido, o que Deus está fazendo na minha e na tua vida hoje é apenas um rascunho. O que Deus tem para mim e para você é mais. Não, Deus tem mais, as águas são mais profundas. Mergulhe fundamente, você vai ter dom espiritual, você vai ser batizado no Espírito Santo. Você que não foi ainda, mas você tem que mergulhar. E você não pode esmorecer no processo. Você não vê a Bíblia registrando em nenhum momento José murmurando e chorando, não. Você vê um homem temente a Deus. Ele tinha tudo para desistir de Deus, irmão. Foi vendido pelos irmãos, vendido como escravo, estava numa terra estranha, lugar pagão. Mas a Bíblia diz que José fazia a sua oração a Deus todos os dias. Ele não se dobrou. Um dia José estava tranquilo, e Potifar era eunuco. Os irmãos sabem que eunuco, para cuidar das arenas do harém lá, o eunuco, ele teria que ser castrado. Ele era castrado, irmão. Só que Potifar tinha uma mulher, casado com uma mulher formosa, bonita. E quando ela olhou para José, disse que José era bonito de afeição. E um dia José estava cuidando da casa de Potifar. Lembra que são 3 processos que você vai passar. Primeiro processo, inveja.
segundo processo, perseguição. E o terceiro processo, calúnia. Faltava calúnia na vida de José. Quando chegou o processo da calúnia, um dia José chega mais cedo para trabalhar na casa, não tem nenhum funcionário. Ele estranha, fala: cadê o servo? Cadê o funcionário? E a mulher de Potifar sem graça para ele. E ela está em cima de José. E a Bíblia diz que ela insiste uma, insiste duas, e ele se desvia, diz que não, eu não posso pecar contra o meu Deus. O problema não era nem pecar contra o chefe dele, mas eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu estou íntegro. E a Bíblia diz que mesmo assim ela se joga de cima de José, agarra ele, e ele consegue largar as suas vestes e sai correndo. Só que as vestes ficam na mão da mulher de Potifar. Só que a mulher de Potifar é terrível. Satanás sempre vai criar laços para tentar te derrubar. Se não te derrubar através da inveja, não te derrubar na perseguição, ele vai levantar uma calúnia. Te prepara. Homem de Deus e mulher de Deus, você tem que estar preparado para perder tudo. Se você é uma pessoa que se preocupa com a tua individualidade, se preocupa com o teu nome, no meu nome ninguém toca, você está no lugar errado. Porque no reino de Deus a gente tem que perder, você perde tudo. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, vão te blasfemar, vão te caluniar, vão te perseguir. E você tem que estar preparado. Você não pode desanimar. E a Bíblia diz que ele sai correndo. Quando Potifar chega em casa, José, a mulher de Potifar chega e conta para ele: olha, o teu servo tentou me violentar. E eu tenho a prova, está aqui a roupa dele. José dentro do quarto, não sabia o que ia fazer, não sabia o que ia acontecer com ele. Potifar bate na porta. Quando José abre, ele é recebido por uma bofetada no rosto e vai preso, vai para o calabouço. Irmão, tem vezes que a gente deixa de orar quando as coisas estão bem, está uma bonança, e a gente está dizendo: não, está tudo bem, não precisa orar tanto, não precisa buscar de madrugada, estou trabalhando, minha esposa está trabalhando, está uma maravilha, jejum para quê? Para quê? Não. Irmão, se você não tiver jejum e oração em depósito, no dia da tribulação você vai cair. Só que José tinha depósito. Ele foi preso. Começou tudo de novo no calabouço, sendo humilhado, apanhou. Só que a Bíblia diz que o carcereiro olhou para José e viu que ele era diferente. Aleluia! Irmãos, eu e você somos diferentes, entenda. Quando alguém te perseguir, quando alguém reclamar, se você for trabalhar, alguém for com a tua cara, não desanime, é porque você é diferente. E quem é diferente incomoda, luz incomoda treva, irmão. Quem tem a luz de Cristo vai incomodar quem está em trevas. Você já não viu pessoas que chegou para você: eu não vou com cara de fulano. Mas por quê? Aí tem uma cara de mentira, mas já sentou para conversar? Não. Ué? Como? Isso acontece, eu já vi muitas vezes. Eu acho, né? Eu brincava. A Bia, quando a gente chegou no Passo Vale, a Bia tinha uma cara de mentira. Meu Deus do céu. Às vezes ela fala: meu, aquela ali deve ser terrível. Eu você tem que sentar perto para ver se ela não é, né? Vamos sentar, meu. Pensa no doce. Ela tinha uma cara de azeda. Você concorda, né, Zé? O Espírito Santo muda. Mas era a forma dela, era o jeitinho dela. Mas quem olhava assim, a gente assustou, meu, olha. E às vezes a gente julga o livro pela capa e acaba perdendo uma grande história. O carcereiro olhou para José e falou: cara, tá diferente. E o carcereiro, não era daquele que trabalhava, falou assim: é o seguinte, vem cá, vou te ensinar. Faz isso aqui tal hora,
faz isso aqui da hora. A Bíblia diz que o carcereiro entregou o trabalho dele para José para ficar sem fazer nada. José começou a cuidar dos próprios presos, alimentar os presos, levar comida, limpar, o carcereiro dormindo. Mas Deus tem propósito em tudo. A Bíblia diz que vai preso 2 servos do rei. Quando os 2 estão presos lá, Deus dá um sonho para os 2, o padeiro e o copeiro. Aí um dia José chega lá, vê o cara tribulado, fala: vocês estão tribulados aí? Rapaz, mas não sabe, nós tivemos nós 2 hoje um sonho e não tem ninguém para interpretar e a gente está agoniado. Aí José: sou servo de Deus, fala para mim que Deus vai revelar o sonho. Deus vai revelar o sonho para vocês. Aí o padeiro começou a contar: eu tive um sonho que eu botava os pães do rei dentro de um cesto, e esse cesto eu botava na cabeça e vi um monte de passarinho, vim, comi o pão e tal e tal. José olha para ele: eu vou te falar um negócio, querido, porque literalmente você vai perder a cabeça, você vai morrer. O pássaro sou o carrasco, porque você falhou com ele. E o outro veio com medo, já. E eu, José, você fica tranquilo. O teu sonho é que você vai voltar a ser copeiro do rei. O que era copeiro do rei? Todo rei, irmão, tinha um copeiro, porque ele é aquele camarada que prova o vinho para ver se não está envenenado. Olha que pensa, irmão. Olha o trabalho do cara. Espera aí, vou ver se não está envenenado. Não está. Esse era o copeiro do rei. Ele falou: tu vai voltar. Aí José dá 2 passos para trás, voltou para aquele e falou assim: eu cooperei. Posso fazer um favor? Pode? Lembra-te de mim quando estiver junto com o rei. Irmão, tem muita gente que você vai fazer muitas coisas por ele, mas raramente vão lembrar de você. A Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José, irmão. Na outra semana, um morreu, foi cortada a cabeça fora. E o copeiro voltou à sua posição. José, esquecido. A Bíblia não fala quantos anos que ele ficou lá. Mas a Bíblia diz que agora Deus dá um sonho para Faraó. E Faraó tem um sonho terrível. Aparece uma vaca magra, uma vaca gorda, e aparece do outro lado do campo uma vaca magra, e ela vem e come. Aparece 7 vacas magras e come 7 vacas gordas. E ele fica agoniado, não sabia que sonho era esse. Aí ele comentando com o súdito: pois é, eu tive um sonho assim. E o copeiro do lado falou: opa, quem foi, seu rei? Tinha um camarada na prisão chamado José, que ele pode traduzir o sonho para o senhor. Olha como Deus trabalha. Aí Deus te manda chamar esse homem. Aí a Bíblia diz que pega o José, dá uma limpeza nele, corta o cabelo dele, faz a barba, para ele se apresentar a Faraó. Só deixa eu pegar um gancho aqui. O Faraó aqui, ele é do Egito. O Egito representa o quê? O mundo. O Faraó representa quem? Satanás. Então quando tu vê alguém falando: irmão, porque José teve que cortar o cabelo e ficar de barba bonitinha com o Faraó. Tem muita gente que usa esse versículo isolado aí para dizer que tu não pode usar barba. Mas ali não era Deus, irmão. Ele estava perante Faraó, que era satânico, do mundo. Tá? E o que acontece? Ele conta para José o sonho e fala: qual é o sonho dele? Eu tive um sonho assim, assim. Apareceu num campo 7 vacas gordas que foram comidas por 7 vacas magras, e eu estou atribulado. Aí ele fala assim: meu Deus manda te dizer, fala, são 7 anos, vai ter 7 anos de bonança, mas depois vai acontecer 7 anos de miséria no mundo inteiro. O Senhor tem que fazer o seguinte: olha a humildade de Deus. O Senhor tem que escolher um homem que saiba fazer conta, dá o teu anel de autoridade para esse homem e faz com que esse homem, por 7 anos, agora na bonança, estoque em 7 anos de alimento, para quando chegar a fome, você vai conquistar o mundo inteiro só com a miséria dos outros.
além de nós não faltar comida no teu reino, tu ainda vai ser muito rico. Aí ele baixa a cabeça e vai sair. Ele fala: não, onde é que tu vai? Eu já. Ele não. Ele tira o anel e fala: tu vai ser esse homem. E coloca o anel da autoridade em José. Ou seja, o sonho de José acabou de se concretizar. Só que, querido, se Deus chegasse para José com 17 anos e falasse assim: José, só nós aqui, Zé, eu vou te levantar nessa terra, eu vou fazer algo grande na tua vida, Zé. Pensa, vou te colocar lá no alto lá. Mas teu porém, Zé, teus irmãos vão te trair, tu vai ser jogado numa cisterna, depois tu vai ser vendido como escravo, vão te bater, tu vai ser preso, vão te humilhar. Você acha que o José ia topar? Não estou dentro, né? Eu? Não, vou ficar com meus irmãos na fazenda. Capaz. Ou seja, os planos de Deus para José, o propósito de José já estava pronto, irmão. Só que os caminhos que Deus fez para que aquilo acontecesse, tinha que moldar José. Irmão, Deus nunca vai dar nada de graça para você. Você vai ser moldado, você vai ser esmagado. Alguém já trabalhou em fundição aqui? Só o Alex ali. Na fundição, quando eles vão limpar o ferro para moldar, fazer uma peça, eles jogam um resíduo que a gente chama lá de pedra de esquerdo. Você joga dentro e o fogo tem que estar ali 6.000 graus, 3.000 graus, a panela fervendo já, para purificar esse fogo, para que quando o líquido ele seque e fique pronto, ele seja um líquido rígido, duro e puro, que não quebra. Geralmente eles fazem isso porque geralmente é para peça de freio, de caminhão, vira brinquinho de motor. Então tem que ser peça pura. Aí a gente fala que aí os resíduos, aí a panela era grande, nós víamos com aquele pó lá, jogava por cima assim, na fundição, e toda a sujeira daquele ferro vinha para cima. Quanto mais sujo, mais fogo tinha que colocar e mais sujeira vinha. Quanto mais sujo, mais fogo tinha que colocar, mais sujeira vinha. Ou seja, tem pessoas que Deus vai fazer, e o ferro é feito assim, e o ouro é feito assim. O ouro é refinado no fogo. Quanto mais fogo, mais puro é o ouro. Quanto mais Deus te espremer, irmão, quanto mais você for afrontado, querido, a gente pensa que vai ser afrontado lá fora também, mas às vezes você vai ser afrontado aqui dentro. Deus vai usar meios para nos afrontar. Para quê? Para nos amadurecer, para nós entendermos algumas coisas. Se eu tenho um problema com impaciência, Deus vai colocar um camarada do meu lado que vai me incomodar, para quê? Para eu aprender a ter paciência com ele. Se o teu problema é ira, Deus vai colocar uma pessoa do teu lado para te incomodar, para tu lidar com a tua ira. Se teu camarada é bonzinho demais, Deus vai colocar alguém do teu lado para te pisar até tu acordar e tu deixar de ser bonzinho demais. Olha que interessante, irmão. Deus não larga a mão de ninguém. Deus não larga a mão de ninguém, irmão. Deus não está preocupado com quem erra. Deus está preocupado aonde? Eu estava falando hoje na reunião, né? Deus não tem. Quando Adão pecou, ele não perguntou: olha, eu estive nu. Ele não falou assim: ó, por que tu está nu? Ele disse: quem te falou que tu estava nu? Eliseu, quando eles perderam o machado, alguém perdeu o machado, chama o profeta. Ele não chegou a perguntar quem foi o cara que perdeu aí o machado. Vamos esse cara aí. Machado era emprestado, Jesus, meu Deus do céu, vamos bater nesse cara. Tem que pagar o machado agora. Não, Eliseu chegou e perguntou: aonde está o machado? Onde que jogaram? Vamos lá resolver. Irmão, no reino de Deus, todos nós estamos propícios a cair e a falhar.
Todos. E Jesus sabia disso. Sabe quem era o tesoureiro de Jesus? Um ladrão. Jesus conhecia Judas. E ele deu tesouraria para Judas, sabendo que Judas estava roubando e vendendo e comprando terra. Mas estava lá. Jesus sabia que Pedro andava armado, mas ele nunca chamou para Pedro: Pedro, tira a arma aí, cara. Ele sabia que Pedro era um bárbaro, andava armado, irmão, com as facas aqui, ó. Pedro partindo do pão lá, isso é a faca aqui. Eu acho, né? Creio eu acho que na hora de partir o peixe eles vão até achar: peraí, você pode achar que aqui, Jesus, vamos cortar pão aí. Porque você vai ver ele largar a faca só no dia que Jesus é preso. Quando o soldado Malco, que a palavra Malco não é o nome do soldado, é o nome que ele ficou depois, surdo, é cortada a orelha dele. Pedro tira a espada, né, que é uma adaga pequenininha assim, corta a orelha de Malco. Aí ele fala: Pedro, empunha a espada. Ele não diz larga a espada, empunha a espada. Guarda de novo, porque a espada estava no coração de Pedro. Deus nunca vai pedir você renunciar a algo que não esteja no teu coração. Porque só o teu coração pode te afastar de Deus. Nada no teu coração, não pode entrar nada no teu coração que não seja apenas a vontade de Deus. Então, o processo da vida de José, eu contei uma história para você aqui. Davi foi ungido a rei com 17 anos também, irmão. 17 anos, Davi já era rei, mas só assumiu a coroa com 38. Olha o processo que ele teve que passar. Ou seja, o que Deus tem para você já é teu, já está em você. Guarde uma coisa: o que você vai ser, o que você vai ter, e para onde você precisa ir, isso já está inserido dentro de você. Já está em você. Você só tem que tomar posição e começar a se alinhar com o céu. Muitas vezes a gente diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Faz, irmão. Faz. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar Deus faz. Deus tem sim seus filhos preferidos. Provérbios capítulo 8, versos 17 e 18 diz assim: o meu segredo é somente para aqueles que me amam e me buscam e me temem. Irmão, se você não ama, se você não busca e não teme, você não é preferido dele. Ele não vai contar o segredo dele para você. O meu segredo é só para aqueles que me amam e me buscam e me temem. Então não é todo mundo não precisa usar igual não. Tem uns que vai ter mais, tem uns que vai ter menos. Quem decide o que ter e o que não ter de Deus somos nós. Olha, aí a coisa mais linda de José, irmão. O povo hebreu é o povo escolhido de Deus. Mas quem que Deus decidiu honrar? A tribo dos hebreus ou o Egito? O Egito. Mas Deus não deixou os hebreus passar fome. O que Deus fez? Colocou o hebreu como governador do Egito. Por isso que você tem que, se você guardar isso, eu prego isso algumas vezes aqui, eu quero que você grave no teu coração. A Bíblia diz que Deus não te... Nós aprendemos com a religião que Deus tem porta aberta. Tem, essas coisas também é válido, benção. Mas a Bíblia diz que aqueles que se dobram ao Senhor e caminham com Ele, Ele nos dá nação por herança. José é prova viva do que eu vim pregando para vocês aqui. Deus deu uma nação para ele. A autoridade maior era o Egito. Quem governava era o Egito, mas quem tinha autoridade igual ela? José. Na Babilônia foi a mesma coisa. A nação de Babilônia veio dos bastões. Israel dominou o mundo inteiro. Quem governava a Babilônia? Nabucodonosor. Mas quem que tinha o anel da autoridade? Daniel. Querido, o mundo quem governa é o maligno. Mas quem que tem autoridade? Aquele que é lavado no sangue do Cordeiro,
Querido, você tem autoridade dentro do teu trabalho, no espiritual. Você tem autoridade dentro da tua casa. Você tem autoridade em tudo que você coloca a planta dos teus pés. A Bíblia diz: onde eu colocar a planta dos meus pés, a Bíblia diz, será teu por herança. Tu colocou o pé numa empresa, Senhor, eu profetizo em teu nome, que nessa empresa, tu vai prosperar essa empresa por causa de mim. Porque a Bíblia, o Potifar ficou rico por quê? Porque Zezinho estava lá. O Egito se deu bem porque Zezinho estava na frente. Ou seja, tu botou o pé na empresa em nome de Jesus. Eu prospero, eu vou prosperar em nome de Jesus. Senhor, tu vai me guardar. Profetiza, irmão, a tua boca tem poder. A Bíblia diz que a tua boca tem poder para abençoar e amaldiçoar. Irmãos, por que você acha que o Brasil deu uma quebrada esses meses para cá? Sabia que é bíblico o que está acontecendo com o Brasil? O Brasil foi uma nação que sempre orou para Israel. Todo presidente se orou para Israel. Aí vai o presidente e diz assim: ó, que morra o Israel e salve Hamas. O que está escrito em Deuteronômio e Levítico? Eu abençoarei as nações que te abençoarem, porém eu amaldiçoarei as nações que te amaldiçoarem. Toda nação, irmão, que amaldiçoar Israel será amaldiçoada. Olha nós pagando o preço agora. Porque por mais que nós não concordemos, mas a autoridade lá em cima, nem o governo, nem o presidente, irmão, se dobrou contra Israel no Brasil. Sempre foi a favor. Agora não sei o que deu. E a gente está vendo o que está acontecendo aí. Catástrofe, coisa arada. À medida que abençoares, eu te abençoarei. À medida que te amaldiçoares, eu amaldiçoarei. E Deus só não toca mais, irmão, porque aqui tem um povo que ora ainda. A Bíblia diz que o Brasil, Billy Graham, uma pregação em 1972, tinha várias bandeiras de todas as nações. Ele estava no estádio e ele passou olhando por todas as bandeiras. Quando ele chega na frente da bandeira do Brasil, ele para. Daí ele continua. E alguém chega no final da pregação e pergunta: Billy Graham, por que você parou justamente naquela bandeira verde lá brasileira? Ele disse: porque Deus falou para mim que daquela nação sairá grandes pregadores por todo o mundo. Depois ele repete, Deus repete essa palavra por nome de mais 4 pregadores, de 1970 até agora, e ainda não se cumpriu, não. Por isso que quando eu falo com os meus aqui, eu brinco, irmão, eu falo assim: irmão, nós vamos para a nação, nós vamos. Eu estava vendo um testemunho do irmão que ele tinha uma igrejinha em Itajaí. O nome do bairro era Invasão. Aí ele começou assim, Gilmar. Ele chegou para a igrejinha e falou assim: irmão, não, essa igreja aqui, ela vai honrar, nós vamos crescer, e o nosso bairro vai crescer junto. O bairro chamava Invasão, cidade chamada Itajaí, era o lugar conhecido como a terra da AIDS. Não tinha emprego e era conhecido como um ponto comercial da droga, porque toda droga passava pelo porto ali. E ele dizia para os irmãozinhos: irmão, escuta, por causa de nós, olha aqui, pastor Louco, Deus vai honrar essa cidade. Nós vamos ser conhecidos como a primeira cidade da AIDS. Não, Deus vai honrar. E ele pegava os líderes dele e falava assim: todo dia, eles eram pescadores, todo dia, vamos orar das 7 às 8, todo dia, das 7 às 8, eles entravam na igreja e profetizavam: Senhor, tu vai mudar esse bairro, Senhor, nós vamos ganhar uma para ti, Senhor, muda a nossa cidade. Hoje, Itajaí é a cidade que mais importa o público. É empresa, é uma cidade pequena, mas que tem mais emprego. Os carros passam na rua porque não tem mão de obra, pedindo emprego. As drogas declinaram, o negócio da AIDS acabou. Olha o poder que uma igreja tem no lugar, né? E ele tem carros, né?
Quando tu olha uma pessoa e bate igual assim, eu identifiquei. Porque ele dizia assim: vamos tocar as nações. E hoje eles têm igreja em mais de 50 nações. Mais de 27 igrejas em todas as nações. Mais de 50 anos de ministério. Aí eu olhei, eu pensei comigo, agora a coisa está mais fácil, porque se eles já foram, é mais fácil para nós, eles já abriram o caminho. Para nós vai ser tudo. Só que querido, você não pode limitar aquilo que Deus tem para você. Não limite, querido. Não limite. O que Deus tem para você é algo grande. O que Deus tem para você, você tem que preparar, você tem que tomar posse. Não deixa o sofrimento arrancar de você. Não deixa o espírito de dúvida arrancar de você. Não deixa as desilusões arrancar de você. Não deixa. José se deu bem porque ele não virou nem para a direita e nem para a esquerda, irmão. José ficou firme ali, ó. Firme. Se coloca de pé. Talvez você chegou aqui pensando em desistir dos projetos que Deus colocou nas tuas mãos. Talvez você chegou aqui com espírito de dúvida. Escute uma coisa: um homem de Deus, um homem e uma mulher de Deus, ele sempre vai ter crises existenciais. É normal. Você sempre vai ter. Porque tem hora que as coisas não vão ser da tua forma, você não vai acreditar. Você vai dizer: poxa, será que é mesmo isso? Faz parte do teu chamado. Só que você não pode se frustrar. Você não pode desanimar. Você não pode deixar o espírito de desânimo tocar a tua alma. Irmão, a pior coisa que tem é uma pessoa desanimada. Nem Deus consegue ajudar ela. Espírito desanimado, irmão. A Bíblia diz que Jacó ficou por 30 anos colérico. Acabou a festa dentro de casa. Era um moribundo porque não tinha um filho. Mas um dia Deus trouxe um encontro. E quando José encontra a família, porque eles vão ter que ir lá no Egito buscar alimento, José se mostra a eles. E eles ficam com medo: pronto, agora vamos morrer. Não, ele vai matar nós. E a Bíblia diz que José se emociona e diz: irmãos, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Se vocês não tivessem me vendido, eu não estaria hoje dando comida para vocês. Nossa casa, nosso pai ia morrer da fome. Mas olha, por causa de vocês. Então, irmão, é meio doido como falar, mas agradeça a Deus pelas pessoas que te ferem. Porque é no meio do caos que aparece o sobrevivente. É no meio do caos, é no meio da luta, irmão. Agradeça a Deus por cada luta que você passa. Essa semana uma irmã ligou para mim: pastora, aconteceu tal coisa. Aí eu brinquei com ela: vamos soltar uma caixa de foguete. Porque quanto mais perto do céu você estiver, mais perto do teu propósito, maior vai ser a luta, maior a dificuldade. Mas eu não posso me dar o luxo de dizer que Deus perdeu o controle. Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Tudo tem um propósito. Alinha teu coração. Alinha teu coração. Oh, glória! Tem alguém para Jesus hoje? Se tiver alguém para Jesus, fala: eu quero confessar Jesus hoje. Preciso de Jesus na minha vida. A Bíblia diz que aquele que confessa, naquele dia não será confundido. Porque a gente precisa confessar, né? Se tu confessar com a tua boca, perante o povo, será salvo. Tem alguém para reconciliar? Eu tenho que perguntar: se essa palavra falou com você, pastor, eu estava frustrado,
estava largando a aliança com Deus, ou talvez você nem aliança com Deus você tinha, mas eu quero te encorajar hoje a fazer uma aliança com Deus. Que não importa o que aconteça, você não vai largar dele. É com Deus ainda, não é comigo. Fala, Senhor, não importa o que aconteça, eu não vou largar daqui. Se você quer fazer essa aliança, você pode vir à frente aqui, eu vou orar por você. Fala, pastor, eu quero fazer essa aliança. Não importa o que aconteça, Senhor, eu não vou largar de você. Porque hoje eu entendi que o Senhor me colocar onde o Senhor me prometeu, eu vou ter que passar por esses 3 processos: inveja, perseguição e calúnia. Querido, aquele que não está preparado para deixar tudo por Ele, não vai conseguir ter tudo dele. Quanto mais eu deixo tudo por Ele, mais eu vou ganhar dele. Aleluia. Se tiver alguém, pode vir à frente. Se não, ora aqui mesmo. Pode soltar, louvor da Bíblia. Então vamos orar. Clique sua cabeça, esteja com as mãos. Senhor, me dá disposição. Eu te entrego nessa noite teu povo, a palavra foi pregada. Toca o Me coração. dá disposição para Me dá força para que eles não venham se frustrassem, para que eles não venham desanimassem. Quem não passa pelo propósito não recebe o processo. Quem não consegue passar pelo propósito ser levado por não alcança aquilo que tu tem. Senhor, todo coração desanimado, todo espírito de dúvida, Senhor, sobre chamado nessa noite, vem cair por terra. Senhor, faz de nós como tu fizeste com José, Senhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Sabemos, Senhor, que tem coisas grandes apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir. Mas que nesta noite, Senhor, nós viemos sentir a tua graça, a tua glória, a tua presença. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Em nome de eu não vim Jesus. aqui apenas de Traz o renovo passagem. nessa Hoje noite. eu vim aqui Renova minha para te fé. servir. Renova minha casa, meu casamento. Renova o O que eu ministério. quero é renovo. Renova, Pai, em nome de Jesus. De novo, renovo. O que eu quero é renovo. Senhor, dá nova experiência para o teu filho e para a tua filha, Pai. De novo. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Ei, glória santa, meu nome. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. De novo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, renova, em nome de Jesus, a tua serva, renova o teu filho, Pai. Traz paz ao coração, Senhor. Derrama a tua graça, o teu amor, a tua glória nesta noite. Que as portas do céu venham se abrir do teu filho, Pai. Tu sabe a necessidade antes que eu abra a minha boca. Senhor, dá uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Deus de glória, Deus poderoso, Deus eterno e santo. Nós te pedimos, Pai. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me.
te sentir de novo, renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, Abençoa teu povo em nome de Jesus. de Glória a Deus. Igreja, pode tomar assento mais um pouquinho. Nós vamos estar passando.